Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo eu estou bem, graças a Deus. E com você tá tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vocês assistiram o último vídeo que eu gravei? Ele teve bastante visualização, né? Abençoar seu dinheiro. Foi que a capa do vídeo e falei sobre isso, falei sobre dinheiro, né? Porque muitas das vezes a pessoa, quando a gente fala para as pessoas assim, que você deve amar o dinheiro e abençoar, muita gente acha que a gente está ensinando a pessoa a idolatrar o dinheiro, colocar o dinheiro acima de tudo. De maneira nenhuma a gente a ensina isso. E eu também não aprendi dessa maneira, né? O que a gente coloca acima é o Criador, né? O dinheiro apenas é o complemento, né? É uma maneira de enxergar o dinheiro, né? Que a gente fala que é amar, gostar, para poder atrair mais dinheiro para nossa vida, né? Através do dinheiro a gente pode pagar nossas contas, viver melhor, ter uma vida financeira melhor, né? Cuidar melhor dos nossos filhos, né? Poder trabalhar, ter saúde, ganhar seu salário, né? Por isso que a gente ensina, né? Falo muito sobre o Ho'oponopono, né? Teve outro vídeo que eu também gravei, né? E teve uma das ouvintes que me falou para mim, que é para me falar como que essa técnica mudou minha vida, que é a lei da atração, né? Eu ainda falei no último vídeo essas seguintes palavras. Eu falei, a lei da atração, ela existe desde quando a gente nasce e desde quando a gente morre, entendeu? A gente só apenas não enxerga, não fala as coisas da maneira certa, não tem sabedoria, entendimento, faz as coisas precipitadas. A gente mete o pé pelas mãos, toma decisão própria sem consultar o Criador. Onde é que depois dá tudo errado, muita coisa na nossa vida, né? E eu só lamento dentro de mim não ter conhecido isso há mais tempo, há mais anos atrás, né? Eu não tinha passado o que eu passei, né? Porque eu vim de uma família cheia de crenças limitantes, dos meus avós, dos meus pais. Então aquilo que a minha avó ensinou para minha mãe passou para mim. E eu cresci com aquilo que ele impregnou na minha vida, né? E depois que... E sempre nas minhas orações eu falava, Senhor, me ensina a cada dia eu ser mais grata, né? Faça de mim uma mulher grata, pedindo sempre diferente na minha oração, porque por mais que eu estava sofrendo, entendia as coisas daquele jeito, tinha algo dentro de mim lá no meu coração que não aceitava aquela vida, aquela pobreza, aquela miséria, muita coisa que acontecia, né? Vindo os pais alcoólatras, né? Eles fumavam, tinha muitas crenças limitantes, né? E lembro quando era pequena, às vezes nossos pais mandavam a gente ir nos bares comprar bebida para eles, é uma coisa que eu não gostava, né? E aquilo ali foi acarretando na minha vida tanta crença limitante. E eu acreditava daquela maneira. Eu sou evangélica, dentro das igrejas evangélicas, eles não ensinam assim muita coisa a se libertar, não. Tem igreja evangélica que ensina que você tem que ter calma, tem que aceitar os problemas, né? Prega muitas das vezes um versículo que eles entendem o errado, o contrário, né? E Deus quer o nosso melhor. Então isso foi acarretando muita coisa na minha vida, né? Quero agradecer você que está primeira vez no meu canal, que você possa compartilhar, se inscrever. Me chamo Cristina Beatriz, sou daqui da cidade de Franca, né? Então um calor enorme. Então, eu tava com o ventilador ligado agora, como ele faz barulho, né? Tive que desligar, né? E eu tô com calor. Mas vamos lá, né? O que a lei da atração mudou na minha vida? A lei da atração é aquilo que você fala, que você pensa, é ouvir, falar e sentir, né? A lei da atração é isso, né? Só que muitas das vezes, quando os outros falam do Criador, de Deus pra gente, ensinam um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus injusto, e Deus não é mau, Deus não é injusto. Porque a maioria das coisas que a gente passa hoje é más escolha, fala que não deve, é fruto da nossa escolha, do nosso dia a dia mesmo, né? E quando eu comecei a entender a lei da atração, lembro que eu estava vendo o YouTube, né? O YouTube me apresentou um vídeo. Eu achei o tema meio assim, mas a curiosidade foi tão grande
né? Até foi o vídeo da Thelma Moura, que ela começou a falar assim, ó: nós somos deusinhos, nós somos deuses. Eu achei que lá é o cúmulo do absurdo. Falei, como é que nós vai ser Deus? Um simples comedor de feijão, nós somos pecadores, somos nada. Só que a minha falta de entendimento e sabedoria criticou na hora. E eu comecei a ouvir, entender. E o YouTube é assim, você começa a ver certo tipo de vídeo, ele começa a apresentar outro. E logo ele me apresentou a Beth Russo, né? E comecei a assistir os vídeos da Beth Russo e ela também falava deusinha, deusinha. E eu comecei a entender, entendeu? Que ela falou, nós somos deuses, mas somos limitados, né? E eu pude ler na Bíblia e encontrar, Deus me mostrou através da palavra dele, que ele também fala que nós somos deuses. Só que nós somos deuses limitados, no corpo. Porque também lá na passagem da Bíblia, Jesus Cristo fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas tu vai ficar. Tu farás obras maiores do que eu. Porque Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele só ficou 3 anos. E a obra que Jesus fez foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, enorme, que ele ressuscitou morto, fez cego enxergar. Olha essa maravilha que ele fez, o milagre maior que ele fez na nossa vida, que ele morreu na cruz do Calvário por nós, né? Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele viu que nós somos merecedores. Senão Deus não tinha feito esse ato na nossa vida, nós somos merecedores do céu, merecedores de viver o melhor. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Então nós somos merecedoras de ficar saudável, viver bem. A Bíblia fala que tu crês que comereis o melhor dessa terra. E eu não entendia isso. Por mais que eu li, eu não tinha clareza. Aí eu fui encontrar na Bíblia, que a Bíblia fala que nós somos deuses. Só que nós somos Deus limitado. E Jesus Cristo falou assim, você vai fazer as obras maiores do que essa. Maiores do que eu fiz. Porque ele só fez o período de 3 anos. Né? E hoje Deus nos deu essa condição, né, de orar pelas pessoas, de Jesus fazer a obra através da nossa vida. Levar uma palavra amiga, ajudar as pessoas, porque quando a gente está ajudando as pessoas, é Deus dentro de nós, né? Porque é isso que Deus gosta, nós ajuda as pessoas com palavras, até mesmo com alimento, ser bom para as pessoas, né? Não defraudar ninguém, né? Então isso inclui no papel de ser Deus. Aí eu fui aprendendo. E como o YouTube começa apresentando esse tipo de vídeo, e eu comentei com a minha filha mais velha, ela já estava na lei da atração praticando as coisas certas. E eu assistindo os vídeos lá, falando, anota, começa a anotar as coisas no caderno, tudo que você vai ouvindo. Nossa, eu achei tão interessante que eu arrumei um caderno, mas anotei tanta coisa nesse caderno, grudei papel pro guarda-roupa inteiro, para as paredes. Comecei a ver outros vídeos, logo que apresentou dicas do Hermano, que também é pastor e praticando a lei da atração. Me ensinaram a fazer o quadro de visualização, de repente eu aprendi a fazer o roupão. Nossa, aí que eu fui entender as coisas. Parece que a minha mente clareou. Busquei uma renovação de mente. Então, e quando eu, antes de eu praticar a lei da atração, eu me sentia muito feia. Eu não conseguia olhar no espelho. Né? Tinha muita dificuldade de relacionar com as pessoas. Eu tinha mania de ficar buscando opiniões alheias, orientação alheia. Tudo tem que ficar perguntando as coisas para os outros, né? E achava que Deus também não gostava de mim. E as crenças limitantes? Eu achava que dinheiro era sujo. Eu não sabia que a gente deveria amar dinheiro. Entendeu? Minha vida era chorar. Tomava dipirona todos os dias. Uma vez eu vi uma pregação falando que o cristão tinha que ficar chorando todo dia. Se você ria cedo, tinha que chorar à tarde. Se você chorava cedo, você podia rir à tarde. Eu pus tanto aquilo lá na minha mente que eu chorava todos os dias. Meus olhos assim eram cheios de olheira funda. Chorando, minha vida era chorar. Mas eu sentia uma tristeza tão grande dentro de mim, e um desejo tão grande de tirar minha vida, que eu não gostava da vida. Não achava razão nenhuma para viver. Eu achava que eu tinha vindo aqui nesse mundo só para criar filho e sofrer. E uma tristeza que eu sentia dentro de mim, que não tinha. Eu achava que ninguém gostava de mim, que Deus estava me punindo.
Achava que todos eram culpados. Quando minha mãe morreu, eu era nova. Eu achei que é por causa que a minha mãe tinha morrido. E crença limitante dentro da minha mente. Crença limitante, achando que o dia era sujo, não gostava de mim, que Deus não gostava de mim. Achava que o povo só ia para frente com topado ou empurrão. Uma crença limitante tão grande dentro de mim, mas tão grande que ela tomou conta da minha vida. E a nossa vida é assim, aquilo que você acha, que você pensa, aquilo que acontece na sua vida. Porque eu era conhecedor da palavra de Deus, muitas das vezes falava para as pessoas, mas não vivia aquilo dentro de mim. Eu ensinava as pessoas a ficar alegre, pensar positivo, mas eu pensava negativo. Quando eu estava sozinho no meu íntimo, minha vida era chorar. Eu chorava todos os dias. E cada dia mais eu sentia vontade de morrer. Eu dependia muito, tinha muito estado emocional. Não enxergava as coisas da maneira que sei. Não dava certo com ninguém. Achava que eu tinha que enfiar em casa de vizinho, conversando com todo mundo, tirar opinião para os outros. Isso foi acarretando muita coisa na minha vida. Foi acarretando enfermidade na minha vida, que eu fiquei muito doente por causa disso. E achando que Deus não gostava de mim. E achava assim também, uma questão muito me limitando, porque Deus tem promessa na nossa vida. Eu achava que minhas coisas só iam mudar quando Deus só cumprisse a promessa dele na minha vida. Eu não entendia que eu tinha que ir mudando, caminhar para as bênçãos correr atrás de mim. Eu não entendia isso. Aí depois que eu fui vendo os vídeos, fazendo muitas anotações, falando, dando papel, aprendi a fazer o quadro de visualizações. E uma das coisas que eu aprendi muito importante, que quando a gente não gosta da gente, a gente não gosta de Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos um do Criador e Ele mora dentro da gente. E eu não sabia que a nossa subconsciente era Deus. Então se eu achava feia, eu ri de não gostar de mim, onde que Deus ia morar? Nas paredes, nos tijolos? Enxergava Deus de uma maneira completamente diferente. Então, e aqui foi acarretando na minha vida só enfermidade. Fui vivendo, sofrendo, passando falta das coisas, vivendo na miséria, na escassez. E dentro da igreja, só sofrendo. Dentro da igreja, sofrendo. Atrás de revelações, de pastores. Eu só acreditava assim quando Deus falava com você, só quando Ele cumprisse que as coisas iam melhorar. Aí depois que eu fui aprendendo, eu comecei a fazer o Ho'oponopono. A prática do Ho'oponopono eu custei para entender, tive que ver vários vídeos das pessoas falando do Ho'oponopono, como é que fazia, o que acontecia. Eu fui entender que isso era uma técnica de limpeza. A hora que eu entendi, que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, minha mente foi clareando, aquele espírito suicida sumiu da minha vida. Do nada comecei a sentir alegria. A vontade de chorar sumiu dentro de mim. Do nada comecei a sentir alegria, sentir vontade de viver, olhar no espelho, achar bonita. De repente meus olhos aqui clareou, porque minha pele é natural, tá muito calor, tô só nem maquiagem, eu só tô com batom só. O que eu achei mais interessante é que aquilo me clareou sozinho. Minha pele ficou mais bonita. Eu tinha muito sonho de colocar esse cabelo, ó, consegui pôr, ganhei de presente. Minha filha me fez a surpresa. Olha no espelho, achei bonita, achei nova. Sinto alegria. Então a mudança começou de dentro para fora. Comecei a acreditar mais em mim, a confiar mais em mim, enxergar o Criador de outra maneira, a entender que durante o processo, Deus cumpriu promessa na nossa vida, a gente tem que caminhar, fazer as coisas certas, ser honesta, parar de mentir, entender, dar mais voz ao Criador, não ficar contando as suas coisas para os outros, ficar contando a minha vida para Deus, todo mundo. A reclamação não era grata. Eu entendi que gratidão é quando você orar e falava gratidão, Pai. Quando alguém te fizesse um favor, gratidão. Isso não é gratidão. Quando você está fechado,
Você está orando e fala, Senhor, gratidão? Isso aí não é gratidão, isso aí é oração. Quando você agradece a pessoa com o favor que te fez, isso aí é educação. A gratidão é mudança de olhar. Aí eu fui começar a estudar o que era gratidão. Gratidão, eu falei, gente do céu, como eu fui grata, como eu fui cega, como é que eu fui burra. Não enxerguei as coisas. Depois que eu comecei a ser grata a Deus, o meu dinheiro ficava sempre sem dinheiro. Se recebia ouro, quando era de tarde, não tinha nem um centavo. Ninguém nunca falou pra mim antes que eu era bonita, que eu tinha os lábios bonitos, que eu transmitia uma aura boa. Agora não, depois que eu passei para a lei da atração, parece aquele demônio, aquela coisa feia sumiu da minha vida. Agora eu recebo elogios. Do nada as pessoas falam que eu tô bonita, que eu tô brilhando, tá diferente, aconteceu que eu não envelheci. Porque hoje eu tenho 55 anos, sou mãe de 4 filhos, hoje eu tenho 5 netos, tenho um neto de 17 anos, que meus netos é a razão de eu viver, né? Hoje eu enxergo a vida de outra maneira. À medida que eu fui fazendo roupone, fui me limpando, fui afastando as pessoas de mim, as pessoas malfaladeiras, as pessoas ingratas, sumiu tudo da minha vida no meu caminho. Gente do nada perdeu amizade. Não tem gente que passa por mim nem mais na minha cara. Hoje, meu dinheiro rende. Tem um pouquinho de dinheiro, sempre tá sobrando de um mês pro outro, que nunca aconteceu. Eu recebia cedo quando é de tarde, não tinha mais nada. Agora o meu dinheiro acompanha o outro mês. Olha no espelho, acho eu lindo, eu me amo, gosto de mim. Então a mudança veio mesmo, foi de dentro para fora. Agora tudo que eu tô conseguindo foi consequência. Hoje eu não tenho ainda minha casa própria, que eu pretendo ter, que é isso, é um dos meus objetivos. Mas se vê a situação como eu morava antes, nossa, onde que eu morava chovia, goteirava, o inquilino vivia implicando comigo, muito pequena, calor, não tinha uma janela nos cômodos, só tinha uma janela só no quarto. Aí surgiu essa oportunidade de eu vir morar nessa casa aqui, ó. É uma casa simples, mas é uma casa ventilada, maior, que eu gosto. Antigamente eu não conseguia nem pagar o aluguel, agora eu pago meu aluguel certinho, meu aluguel tá em dia, meu talão de água, luz tá em dia. Antigamente eu vivia cortando a minha água, a minha luz. Não sei o que fazia. Eu gosto muito de ver os vídeos do Bob Proctor, que ele ensina que você tem que ter várias fontes de renda. Aí eu tô lutando, eu tô assim caminhando para isso, para ter mais várias fontes de renda. Aí, tanto de eu agradecer a Deus por tudo, Deus abriu as portas desse emprego onde que eu tô hoje. Eu trabalho em um supermercado e eu sou operadora de caixa. Eu achava que eu não era digna disso. Antigamente, eu trabalhava de doméstica, era humilhada. Eu tratava como escrava, trabalhava cedo, só voltava à noite, não tinha direito a nada, só limpando. Eu era invisível na casa das patroas. Eu achava que eu não era digna de ter um emprego bom, ter um salário melhor. Aí depois que eu entrei para a lei da atração, que eu fui entendendo as coisas, falando que eu sou abençoada, eu sou próspero, eu sou mudando, fui falar palavras boas, entendeu? E muitas das vezes eu ia no supermercado, eu ficava olhando as operadoras de caixa trabalhar, os homens, as mulheres, ficava pensando, como é que é? Será que é difícil? De uma forma ou outra eu atraí isso para minha vida. Eu vi o supermercado anunciando na rua que eu estava precisando de gente para trabalhar no supermercado em várias áreas. E de preferência que fosse mais de 50 anos. E na época eu estava com 53. Eu acho que é isso. Por isso acho que eu vou lá levar o currículo. Aí fiz o currículo, levei, na mesma hora que eu levei o currículo, eles me pegaram. Eles me perguntaram, já trabalhou em caixa? Eu falei, não. Ele falou assim, não, mas se você quiser vir, a gente quer pro caixa, a gente ensina. Você aceita? Pensei na hora, fiquei com medo, falei, aceito. E eu fui pondo dentro de mim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu aprendo, eu sou inteligente, eu sou sábio. Primeiro dia me deu um frio na barriga, achei que eu não ia aprender.
Aí eles ficou uma semana me ensinando. Eu aprendi a trabalhar. Perdi o medo, entendi o computador, tudo certinho, como é que faz acerto, tudo, como é que passa troco, como é que atende as pessoas, tudo certinho. E já vai fazer 2 anos que eu tô lá nesse serviço. Primeira vez que eu peguei meu lerite, que eu olhei assim, ó, operadora de caixa, eu não acreditei. Pra quem era mais novo, vivia de marré, igual eu já vivi no lixão, catando lixo, trabalhando doméstico, sendo humilhado. Ter um cargo de operadora de caixa, para mim é a mesma coisa de ser um engenheiro. Para a vida que eu vivia antes, né? E hoje também nós trabalhamos com excursão. Vou, viajo, trago enxoval, vendo enxoval. Tô assim, granjeando, maneira de ter várias fontes de renda. Igual eu aprendi com o Bob Proctor. E isso tem me ajudado a manter meu aluguel em dia, a minha água em dia, minha luz, minha conta, minha despesa. Meu dinheiro dá de um mês para o outro, sobra. Aqui na nossa cidade nós andamos muito de Uber, tô podendo passear, comer uma comida melhor, comendo carne todos os dias. A comida dá vontade de comer uma carne, eu como, dá vontade de beber um refrigerante, chupar um sorvete, que nada disso eu tinha. Tudo isso começou a vir na minha vida depois que eu comecei a praticar a técnica do Ho'oponopono. De eu praticar a lei da atração da maneira certa, falar as palavras certas, deixar de pensar negativo. Eu aprendi que eu também mesmo posso ter controle nos meus pensamentos. No começo, quando eu estava aprendendo, me vinha muitos pensamentos ruins. Opa, eu não posso pensar isso. Porque tudo está no nosso piloto automático. Comecei a aprender a gostar do dinheiro, enxergar o dinheiro, a me amar, achar eu bonita. Eu fui acostumando, tanto que hoje eu não consigo pensar negativo. Se eu deito na cama, acordo de madrugada, perco sono, eu não fico pensando nessas coisas que eu pensava, mas ficava lembrando do passado, vivendo do passado. Eu consegui esquecer o passado, perdoar as pessoas, eu não lembro do passado. Às vezes, quando as pessoas me prejudicavam, fazer mal, ficar desejando mal lá no meu íntimo, para as pessoas. Hoje eu não desejo mal para ninguém. As pessoas que eram maldizendo, fofoqueiras, sumiu tudo da minha vida. Hoje eu consigo ter novas amizades. Consigo me olhar no espelho, olhar nos meus olhos e ver quanto que eu sou linda, sou maravilhosa. Eu confio em mim, acredito em mim. Eu sou capaz, eu consigo. Não tomei mais de pirona mais. Hoje eu sorri, hoje eu estou alegre. Hoje eu não tenho mais vontade de morrer de maneira nenhuma. Hoje eu tenho vontade de viver. Não tem mais dependência emocional, dependência de ninguém. Porque os filhos, quando crescem, eles casam, eles vão viver a vida da gente. E eu não entendia isso. Eu achava que a Chica em cima de mim, que eu tinha que ficar lá em cima delas. Hoje não, hoje eu aprendi a ficar no meu canto, a só abençoar minhas filhas, abençoar meus netos. Hoje eu tenho zíper na boca, não conto meus planos, meus projetos para ninguém. Não falo mal das pessoas, não fico na roda dos escarnecedores mais. Hoje eu ensino, hoje eu sou uma palestrante. Agora as pessoas que passam no meu caixa, as pessoas me enxergam com outros olhos, conversam comigo, eu dou conselho. Faço roupão lá pro meu trabalho. Hoje a minha mudança foi tão grande, que as crenças limitantes foram embora da minha vida. Hoje eu sei que eu sou abençoada, que eu posso ter uma vida próspera, que eu posso ser abundante, que eu posso amar o dinheiro, que o dinheiro possa correr atrás de mim, as bênçãos podem correr atrás de mim. Logo eu estou viajando, logo eu vou estar andando de avião, né? Tá surgindo umas outras oportunidades na minha vida. Agora eu consigo dar ouvido à voz do Criador. Quando vem as inspirações eu ouço. Essa semana já veio uma inspiração, já estou caminhando para poder já pôr em prática essa inspiração. Quando com o tempo eu conto para vocês a novidade, que é mais uma fonte de ganho na minha vida. Quando Deus fosse, à medida que eu for fazendo as coisas certas, acho que na lei da atração, as coisas for melhorando para mim, eu vou contando para vocês a mudança que Deus vai fazendo na minha vida. Porque agora, hoje, eu sei que eu sou um imã das bênçãos de Deus. Eu sou imã dos presentes de Deus.
entendeu? Hoje eu sou merecedora do melhor, sou o único criador, hoje eu entendo que o meu subconsciente é Deus, né? Hoje eu já tenho novas amizades, não fico mais meio daquelas pessoas fofoqueiras, não fico perto daquelas pessoas reclamonas. Hoje eu entendi que eu não devo mais reclamar, que eu vivia reclamando, eu deitar pensando nos problemas, acordar pensando nos problemas. Eu ia deitar na cama, eu fechava o olho, quando eu acordava, né, parece que eu tinha dormido, o sono não me sustentava. Na hora que eu abri o olho, já vinha nítido na minha mente os problemas, as dívidas, as dificuldades. Não conseguia pagar o aluguel, humilhada para os outros, humilhada por inquilino. Não conseguia ficar no meio das pessoas que eu achava que eu não era digna, que eu era feia. Abria a boca, só falava asneira, só para reclamar. Agora hoje não. Consigo ficar no meio das pessoas, no meio dos grandes. Acho eu bonita, eu acho eu importante, eu sou importante para Deus, eu sou una com o Criador. Então, nos meus vídeos, eu tento passar isso para vocês. Por isso que eu peço para vocês colocar tudo em prática, fazer a técnica do Ho'oponopono, técnica do espelho, pensar positivo, que as bênçãos vão correr atrás de você. Porque o mais importante é você mudar de dentro para fora, que tudo que você vai conquistando é tudo consequência. Porque tudo que eu estou conseguindo hoje está sendo consequência. Hoje eu acho estranho meu dinheiro até sobrar. Porque eu ficava pensando, nossa, eu recebia cedo, quando era de tarde não tinha um centavo. Agora meu dinheiro já dá assim do mês para o outro. Recebo meu pagamento, dá para o mês do outro. Paguei todas as minhas contas, água, luz, aluguel, internet, curso para o meu filho. Estou comendo hoje melhor. Quer dizer, eu estou atraindo isso para a minha vida. Então, quando a mudança vem na sua vida, você vai atraindo isso para a sua vida. Então, que você possa ter uma renovação de mente, ler livros, que eu também leio livros. Um livro que mudou muito a minha vida, que eu indico vocês ler, é O Segredo, da Rhonda Byrne. Esse livro aqui abriu mais a minha mente, esse livro foi uma benção. Eu tenho vídeo no canal falando sobre esse livro. Chama O Segredo, da Rhonda Byrne. Se tiver a oportunidade de ler esse livro. Hoje eu sou apaixonado pela Beth Russo, Bob Proctor. Vários vídeos que eu assisto. Aquele livro lá, o Poder do Subconsciente. Tanto que esse livro abre a mente da gente. Por isso que eu ensino para vocês, indico, ler livro, ver vídeo, procura ter uma renovação de mente. Não vai pelo teu próprio entendimento, procura entender as coisas. Tem gente que tem coragem de falar para mim que isso aqui é espiritismo, eu já expliquei que está dentro da Bíblia. Isso aqui é uma técnica de limpeza. Foi igual eu falei para vocês, é como uma casa que está suja. Uma casa que está suja, vocês não limpam tudo, tira tudo, depois enfim, coisas novas, coisas boas, a casa não fica limpa, cheirosa. Então é a nossa vida. Aí sai as fofocas, sai a tristeza, sai as enfermidades, sai tudo na nossa vida. À medida que a gente vai fazendo o Ho'oponopono, vai vindo coisas boas, novas amizades, novas inspirações, tudo de bom vai vir na nossa mente vai entendendo. Quando você vê certas atitudes de certas pessoas, principalmente quando você lida com o povo, você vai entendendo, gente, eu era assim, a gente não deve falar assim. Começa a ter zíper na boca, ser só grato, não reclamar mais. Aprender a ser grato antes das bênçãos virem, ter mais fé, a certeza que aquilo que você quer vem. Aí tudo isso eu aprendi. Hoje eu agradeço por tudo, pelo meu sonho, pelo desejo que eu quero ter, que eu tenho no meu coração. Eu agradeço tudo antes de ter. Então que você faça o mesmo. Faça a técnica do Ho'oponopono, técnica do espelho, ouve vídeo, lê livro, tem uma renovação de mente. Você vai atrair coisas boas para sua vida, as coisas ruins vai sair. Aí se você vai poder ensinar as outras pessoas também, orientar também, dar um conselho bom. É assim que Deus faz na nossa vida. Então o nosso subconsciente é Deus, a nossa renovação de mente é Deus na nossa vida. Quando você fala, eu sou, é Deus dentro de você. Hoje eu posso dizer com todas as letras, eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Que você também possa dizer isso. Porque a lei da atração é isso, é mudança de mente, pensamento positivo.
Você vai ver que você vai atrair todas essas coisas boas para sua vida. Você vai atrair para a sua vida só bênçãos. Porque você teve uma renovação de meta, pensando positivo e está sendo grato e fazendo as técnicas. Você vai achar ser bonito, vai parar de chorar. Você vê tanto que Deus, Ele é bom na nossa vida. A gente só apenas não enxergava, a gente só recebia daquilo que a gente pensava. Porque a lei da atração é o seguinte, você só recebe daquilo que você pensa, aquilo que você sente. Não é de você falar, seu coração tem outra coisa. Então, aí, quando você tem a mudança dentro de você, da sua mente, você começa a atrair do jeito que você fala, do jeito que você pensa, as coisas boas vêm para a sua vida. Entendeu? Que você lê, que você entenda e que você realmente entende como a lei da atração é na nossa vida. Entendeu? Porque a lei da atração, ela existe, só que tudo depende de nós. E obrigado por você acompanhou no meu vídeo. Quiser perguntar alguma coisa, eu falo. Você vai lá no meu canal de sonhos, Interpretando Sonho, Cristina Beatriz, tá? Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo para lá também. E que vocês sejam grandemente abençoados. Deus abençoe. O livro chama, o livro que eu li, que abriu muito a minha mente, chama O Segredo, da Rona Bell. Ele tem no Shopee, nas livrarias, e ele é muito bom. Lê para vocês verem. Deus abençoe vocês.